Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Quero agradecer a Deus porque Ele tem cuidado da gente, sabe? Hoje é um dia especial, estamos aqui gravando em Mato Grosso do Sul. Estou tendo o privilégio de vir visitar a minha netinha Antonella e meu genro Milo e minha filha Kelly. Então está sendo maravilhoso, magnífico. Estamos aqui num período frio, 7 graus, mas estamos aqui para trazer a mensagem de esperança do Senhor para você, para que juntos possamos adorar o nosso Deus e reconhecê-lo como soberano e aquele que pode salvar a cada um de nós. Nós estamos na série Apocalipse, sabe? Temos aprendido demais e Deus tem falado ao nosso coração. Essa é a nossa confiança, porque o Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É o ser humano, é o Espírito Santo também que guia o ser humano em toda a verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele é o Consolador, Ele é tudo para a gente. Então vamos orar nesse instante para que esse Espírito nos ilumine ao estudarmos o capítulo 20, ali a parte final do capítulo 20, que é um texto fenomenal. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Senhor para todos sempre. Não a nós, mas a Ti unicamente seja honra e glória para sempre, Senhor. Agora, Pai, em Teu nome, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine para entendermos a Tua vontade. É a oração que nós fazemos, é a oração que temos em mente, em nome de Jesus. Amém. Olha só, nós falamos já da primeira parte do livro, do capítulo 20. A primeira parte do capítulo 20, nós vimos que Satanás será preso por 1000 anos e os salvos estarão nos céus e a terra vai estar um caos completo por um período de 1000 anos. Então a terra, os ímpios estão mortos, aqueles que estavam mortos continuaram e os que estavam vivos foram mortos. Os salvos vão para o céu e aí lá recebe autoridade para julgar quem? Os anjos maus e também aqueles que não foram salvos. É só um juízo que a gente chama juízo comprovativo. Não, ninguém vai ser mais salvo não, porque a salvação é agora, enquanto nós estamos vivos. Estamos tendo a oportunidade, a graça está estendida a cada um de nós. Depois não tem mais, sabe? Depois da morte, diz lá Hebreus, capítulo 9, verso 27, após a morte segue-se o juízo, o julgamento. E aí Deus vai vir, Jesus aí no capítulo 22, verso 12, vai dizer: eis que venho sem demora e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Galardão é recompensa, Deus vai trazer a recompensa. Para os salvos, a eternidade, e para os perdidos, a destruição eterna. Essa é a mensagem. Nós vamos entender agora, aqui de forma mais clara, a partir do verso 7 do capítulo 20, para a gente entender esse conceito todo. Agora, passou-se 1000 anos os salvos no céu. Aí, a nova Jerusalém vai descer para ser estabelecida aqui no planeta Terra. Aí a gente pode ver isso aqui, ó, no capítulo 21, no verso 1 e 2, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ou seja, a nova Jerusalém desce do céu para se estabelecer aqui na terra, onde a terra vai ser o centro do universo, porque Deus vai habitar conosco. Nós vamos ver nos outros vídeos quando falarmos exatamente do capítulo 21. Então, olha só, mas aí voltando para o capítulo aqui, capítulo 20, verso 7, diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que há nos 4 cantos da terra. Satanás foi solto, ele sai a enganar, porque é a função dele. Porque os ímpios foram ressuscitados na volta, agora na segunda volta de Jesus, na terceira, né? Segunda, Jesus veio a primeira, a segunda, na terceira volta de Jesus, com a nova Jerusalém, são ressuscitados os ímpios. E aí, nesse instante,
o diabo sai para enganar as nações, as pessoas. Ele saiu a enganar a todos que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja ou para a batalha. O número desses é como a areia do mar, que foram ressuscitados. Os ímpios é como a areia do mar. Aí veja agora, marcharam esses ímpios com o diabo como seu líder, então, pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. As Novas Jerusalém é o acampamento dos santos, a cidade querida. Aí sabe o que acontece? Eles cercaram para o último ataque contra os servos de Deus. Ou seja, eles continuam maus. Eles ressuscitaram com a sua natureza má para destruir tudo e destruir aqueles que servem a Deus e que estão na cidade santa com Cristo. Aí veja agora o que vai acontecer. Desceu fogo do céu e os consumiu. É agora, nesse instante, que o fogo desce, o fogo de Deus desce do céu e consome e destrói os ímpios. Aí o texto continua dizendo, destrói os ímpios. Veja aqui, destrói os ímpios. O diabo, o sedutor, o enganador deles, foi lançado para dentro, isso é o verso 10, para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, mas como também os falsos profetas, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, o diabo foi jogado para dentro do lago de fogo. O diabo não tem um local, um inferno que ele domina, não. O diabo vai ser destruído nesse lago de fogo. Já estão a besta e os falsos profetas e aqueles que não aceitaram a Cristo. Aí o texto continua dizendo, verso 11, vamos ler. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cujas presenças fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida. Livro da vida, ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Então, aqui, queridos, a segunda morte é a morte da destruição eterna. E quem vai ser jogado no lago de fogo para ser destruído? O diabo, a besta, os falsos profetas e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, que aparece ali também uma cena de juízo lá no céu, onde já foram julgados e agora serão condenados. Então esse é o texto, essa é a mensagem, essa é a verdade, porque está na palavra. Não existe um inferno, um local onde o diabo é comandante e ele domina tudo. Não, o diabo será jogado no lago de fogo e ele vai sofrer a segunda morte, a destruição eterna. Por quê? Porque quando esse mal todo, o diabo, a besta, os falsos profetas e aqueles que rejeitaram a Cristo forem destruídos, porque o fogo desce do céu, o fogo vem de Deus para destruir o mal, Deus vai estabelecer o seu reino eterno para aqueles que o aceitaram. Essa é a mensagem de Deus para nós. Nós precisamos viver essa esperança, porque nós vamos falar do capítulo 21, mas eu quero só ler com você o verso 4, que nós vamos repetir muitas vezes, porque essa é a mensagem de esperança para mim e para você. O mal vai ser destruído e o reino de Deus será implantado para cada um de nós. Veja o verso 4 do capítulo 21, diz assim, ó: e lhes enxugará dos olhos
toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Acabou o mal, não tem morte, não tem sofrimento, não tem choro, enxugou dos olhos toda lágrima. Agora é perfeição, agora é felicidade plena. Queridos, se existisse um inferno a queimar eternamente, essa mensagem não seria verdadeira. Por quê? Porque lá ia continuar o sofrimento. No universo de Deus não teria harmonia, porque lá nesse local, o inferno, estaria tendo ainda todo o mal e todo o sofrimento. Não, o mal vai ser destruído. Deus vai implantar o seu reino para os seus filhos e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Acabou o mal, foi agora, é o começo da eternidade. Foi implantado, será implantado o reino eterno de Deus para aqueles que o aceitarem, para aqueles que o recebem. Então eu e você agora precisamos tomar essa decisão, aceitar a Cristo, viver essa perspectiva para a eternidade. É isso, essa é a proposta do céu para nós. Você quer aceitar essa mensagem? Você quer se entregar e confiar plenamente na palavra de Deus e fazer parte daqueles que estarão salvos para a eternidade com Cristo? Que você tome a sua decisão nesse instante. É o meu desejo, é o desejo do céu para cada um de nós. E vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, pela mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos inteiramente no Senhor. Nós te oramos por Jesus. Amém.